Bom dia, amadinhos, tudo bem? Mais um videozinho da nossa sériezinha Análise Crítica. Eu diminui um pouco a iluminação ali da minha porta para não ficar muito claro aqui, tá? Comprei canetinhas novas. Espero que dessa vez o vídeo saia redondinho, que vocês consigam ver, ouvir perfeitamente e entender direitinho o que eu vou passar no quadro, tá? Lembrando, quem puder já dá um like no vídeo, pessoal, dá uma atualizada aí na página, que o YouTube está removendo likes. E a única forma desse canal continuar é assim, é com engajamento, com atividade, tá bom? E isso depende mais de vocês. Então quem puder dar um like, atualize a página, que vai estar ajudando o canal. Pessoal, é o seguinte. A maioria dos cristãos entendem, ou acreditam, que os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares, os apóstolos. Então eles acham que os apóstolos que andaram com Jesus durante uns 3 anos e meio, escreveram o Novo Testamento. Outros que são um pouco mais estudados, vamos dizer assim, eles entendem que não foram testemunhas oculares que escreveram, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os autores para escrever os evangelhos. Seja como for, pessoal, seja os apóstolos que andaram com Jesus ou o Espírito Santo inspirando, todo mundo deve concordar comigo que seja um ou seja o outro não pode ter erros geográficos. Porque se a pessoa estava 3 anos andando com Jesus, nasceu e criou naquela região da Judéia, ou da Galileia nesse caso, a pessoa deveria conhecer bem a região. Concordam comigo? Ou se o Espírito Santo soprou coisas na cabeça desses autores, né? Parece até uma coisa de religiões de matriz africana, né? Como se tivesse um orixá ali soprando alguma coisa. Então, essas pessoas, o Espírito Santo sopraria locais corretos. Concordam comigo? Agora, será que os evangelhos realmente estão corretos na questão de geografia? Vamos analisar. Eu vou começar aqui com Marcos 5, versículo 1, e a passagem dos endemoniados gadarenos, que fala assim: chegaram do outro lado do mar, o mar da Galileia. Ali é a região chamada de Decápolis, tá? Que eram 10 cidades satélites romanas. A região dos Gerazenos. Deixa eu ver o que a Bíblia de Jerusalém comenta. A aldeia de Gerasa, atual de Gerash, está situada a mais de 50 quilômetros do lago de Tiberíades, o que torna impossível o episódio dos porcos. Não tem como. Jesus manda aqueles demônios para os porcos e eles se precipitam no mar. Não tem como. Aqui está 50 quilômetros do mar. É possível que Mark misture 2 episódios distintos, tá? Aqui o que acontece? Jesus chega de barco, ele cruza ali o mar de Tiberíades com seus apóstolos. E ele mal desce do barco, e já vem aqueles endemoniados para falar com eles. Segundo Marcos foi 1, segundo Mateus foi 2. Mas só que Marcos fala que Jesus chegou numa região, numa cidade, uma aldeia chamada Gerasa. Gerasa, que fica a 50 quilômetros do mar. Pô, 50 quilômetros é muita coisa, pessoal. É mais ou menos como se eu saísse aqui da minha casa e fosse para Morato, onde eu tinha comprado uma casa lá. Eu acho que lá dá uns 47 quilômetros, mais ou menos. Mais de 1 hora de trem. Então, olha, como é que Jesus desceu do barco com seus apóstolos e já chegou esse homem para falar com ele e ele precipita os porcos no mar, se essa cidade fica a 50 quilômetros? Marcos não narrou que Jesus saiu andando 50 quilômetros com seus apóstolos, até porque eles iam demorar uns 2, 3 dias para chegar nessa distância. Isso supondo que eles andassem, sei lá, 10, 15 quilômetros por dia. Então, já tem um probleminha aí. Vamos ver agora Mateus. Mateus 8, 28. Agora dá para ler, né, pessoal? Agora ficou melhor, né? Mateus 8, 28. Mateus fala assim: ao chegar, ele acabou de chegar de barco, ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. O que era um endemoniado virou 2 para Mateus, né? Mas aqui Mateus fala que foi a região dos Gadarenos. Deixa eu ver o que a Bíblia comenta aqui. Habitantes da cidade de Gadara, situada no sudoeste do lago. A variação Gerazenos, Marcos, Lucas e Vulgata de Mateus deriva do nome da outra cidade, Gerasa, ou talvez Corsia a ver Gegezenos, provém de uma conjectura de Orígenes. O que eles estão dizendo aqui? Que talvez Mateus tenha feito uma conjectura, aliás, Orígenes conjecturou que Mateus usou esse nome, que seria uma aldeia que ficava ao sul. Só que essa aldeia que Mateus está situando, pessoal, Gadara, ela fica a 8 quilômetros do mar.
Então Mateus tentou corrigir o erro de Marcos, né, na parte geográfica, mas mesmo assim 8 quilômetros ainda é muita coisa, né, pessoal? Para quem acabou de chegar de barco e você está de repente a 8 quilômetros do mar que você acabou de chegar de barco. Pelo menos acho que algumas horas de caminhadas aí daria para Jesus e para os apóstolos. Agora vamos ver Lucas 8, 26. Vamos ver o que aqui Lucas informa. Ó, navegaram, então eles estavam navegando no mar, em direção à região dos Gerazenos, já é um outro lugar. Ó, Lucas, aqui a Bíblia comenta, variação Gergesenos, Gadarenos, que está ao lado contrário da Galileia. Lucas já situa essa passagem dos porcos em Gergesa. É uma aldeia chamada Gergesa, que fica junto ao mar. Pergunta: como que 3 evangelistas diferentes conseguem situar a história em 3 lugares diferentes? É possível isso, pessoal? Isso é humanamente impossível. Primeiro, era um endemoniado ou era 2? Porque Marcos falou que era um, Mateus falou que era 2. Essa aldeia que Jesus encontra esse endemoniado é uma aldeia a 50 quilômetros, a 8 quilômetros ou junto do mar? Por que um evangelista teve que ir corrigindo o outro? Complicado, né, pessoal? Então eram testemunhas oculares que viram isso, mas não fazia a menor ideia de que local que eles estavam? Ou é o Espírito Santo também que deu uma informação diferente para cada evangelista? Aí é complicado, né, pessoal? Vamos ver um outro exemplo aqui. Marcos 7, 31. Vamos ver o que diz aqui. Olha só. Saindo de novo, aqui é Jesus e seus apóstolos, tá? Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região da Decápole. Então Marcos está dizendo que ele saiu de Tiro, que é uma cidade costeira, marítima, e foi para o mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região da Decápole. Bom, eu vou tentar fazer um pequeno desenho aqui, pessoal, para vocês entenderem. Aqui é a costa e aqui está o mar, desse lado, tá? Aqui é Israel mais ou menos atualmente é assim, tá? Daqui para baixo é Israel atualmente, mas só para vocês terem uma referência. Aqui tem uma cidade que é marítima, que faz parte de uma ilha, tem uma ilhazinha, chamada Tiro. Que Tiro foi esse? Tiro, tá? E Jesus, segundo Marcos, ele estava indo para uma região que fica mais embaixo aqui em Israel, que é chamado o Mar da Galileia. Aqui é o Rio Jordão que deságua nele, tá? Esse aqui seria o Mar da Galileia, essa região mais ao norte de Israel. Só que segundo Marcos, Jesus estava indo de Tiro para a Galileia, passando por Sidom, que é uma cidade que fica aqui em cima. Sidom. E ele ainda fala passando pela região de Decápolis. Deixa eu só ver aqui esse versículo. E atravessando a região de Decápolis. O Decápolis era uma região de 10 cidades que ficavam aqui, ó, no mar da Galileia, do outro lado. Ó, Decápolis. Então eu queria que alguém me explicasse, que ele defende que eram autores inspirados ou testemunhas oculares, como é que Jesus está saindo daqui para vir para cá, ó, ele está vindo nessa direção aqui, ó. O objetivo dele era vir para o mar da Galileia. Como é que ele ia sair de Tiro para vir para o mar da Galileia, passando por Sidom? Ele ia subir e dar a volta? E como que ele ia passar pela Decápolis primeiro? Porque a Decápolis é do outro lado. Não, amadinho, mas ele ia na Decápolis e depois voltar para o mar da Galileia. Não, o mar da Galileia tem 2 lados. A partir do momento que ele pega um barco para ir para Decápolis ou contorna por aqui, ele já estava no mar da Galileia. E outra, Sidom é ao norte, é acima. Então, quem acha que a Bíblia é inspirada ou foi testemunho ocular que escreveu, vocês expliquem para mim que viagem louca é essa que Jesus fez. Ele está saindo de Tiro, indo para o mar da Galileia, passando por Sidom. Sidom não é caminho aqui. Ele ia ter que desviar toda a rota, subir para o norte e depois descer tudo de novo aqui, ó, pelo mesmo caminho. Ele ia subir e descer pelo mesmo caminho.
Complicado, né, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui. Marcos 8:10. Lembrando que Marcos que serviu de base para os outros dois, tá? Que ele é o mais antigo. Ó, deixa eu passar a sirene. Imediatamente, subindo para o barco com os seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Deixa eu ver o que a Bíblia aqui comenta. É o nome de uma localidade desconhecida, como Magdã. Ou talvez a transcrição da expressão aramaica mal identificada. Então, Marcos diz aqui que Jesus foi para uma cidade chamada Dalmanuta. Tá? Vou colocar aqui em vermelho para destacar, para diferenciar. Dalmanuta. Beleza. Agora vamos ver Mateus, o que ele diz? Mateus 15:39. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Magadã. Cada evangelista fala uma coisa, ó, Magadã. Lucas não menciona isso daqui, tá, pessoal? Porque ninguém sabe que localidades são essas. Deixa eu ver se a Bíblia de Jerusalém comenta aqui alguma coisa. Não, e Mateus não comenta. Então ninguém sabe que cidades é essa, porque Jesus estava num barco. Então deveria ser próximo ali do Mar da Galileia. Mas ninguém sabe nem onde é Dalmanuta e nem Magadã. E por que os dois evangelistas colocam locais diferentes? Complicado, né? Na mesma passagem, Marcos fala que ele foi para uma cidade e Lucas fala que ele foi para outra. E ninguém sabe que cidades são essas. E para finalizar, vamos ver o que diz João 3:22. Lembrando que João não é sinótico, tá? Mas vamos ver aqui uma coisa interessante aqui em João 3:22. Eu acho que eu copiei o versículo errado, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é na parte lá depois do Nicodemos. Ah não, eu estou vendo o evangelho errado. Eu estou vendo Lucas. Perdão, pessoal. Já estou me adaptando com os meus óculos. Bom, no capítulo 2 de João, pessoal, Jesus ele começa em Canaã, que é onde tem as bodas de Canaã, e depois ele entra em Jerusalém, no capítulo 2 de João, no versículo 22. Ele entra em Jerusalém e ele se encontra com Nicodemos. Aí quando chega no capítulo 3, o autor fala assim: depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, Jerusalém seria mais ou menos aqui, ó. Eu não sei se ela é perto do mar ou um pouco mais abaixo, mas enfim, vou colocar aqui embaixo, tá? Jerusalém. Jerusalém. Espero que pelo ângulo da câmera aí dê para ver. Só que tem um problema aqui, pessoal. Toda essa parte sul aqui, de onde hoje é Israel, tudo isso daqui já era Judeia. E Jerusalém era a capital da Judeia. Então, como que o autor de João fala que Jesus saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, se ele já estava na Judéia? Jerusalém também pertence à Judéia. É o mesmo que eu falar hoje em dia assim: ah, e o candidato saiu de Belo Horizonte e foi para Minas Gerais. Belo Horizonte já é a capital de Minas Gerais. Ele saiu de Fortaleza e foi para o Ceará. Fortaleza já é no Ceará. Ele saiu de João Pessoa e foi para Paraíba, e assim por diante. Não tem como, mas é o que João informa, que ele saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, sendo que ele já estava na Judéia. E para finalizar, pessoal, eu só vou citar, que eu já tenho um vídeo sobre isso e não é o caso. Esse mar da Galileia aqui, ó, ele é muito pequeno, tá? Ele é praticamente uma lagoa que é chamado de mar. Ele é tão pequeno que de um lado você consegue enxergar a outra margem dele, tá? Eu já mostrei isso em vídeo. Ele tem poucos quilômetros só, então ele é bem pequeno. Só para vocês terem uma ideia, a nossa Lagoa dos Pátaros no Rio Grande do Sul, onde teve essas enchentes,
ela é umas 100 vezes maior do que esse marzinho aqui da Galileia, que ele é geograficamente bem pequenininho. E o que acontece, pessoal? Marcos, todos os evangelistas, né, eles falam que aqui Jesus acalmou uma tempestade tão forte que podia até virar o barco. Só que tem um problema. Lagos muito pequenos, eles não têm muita pista para fazer ondas muito grandes. Pode até acontecer, numa exceção, de dar uma puta tempestade, e você tem uma tempestade atípica, que nem no Rio Grande do Sul, que você teve um volume maior de chuvas que não era o esperado, não é típico. Mas só que na época de Jesus era muito difícil, né? O clima não era que nem hoje em dia, que é desregulado. Então é muito improvável que no marzinho tão pequeno tivesse uma tempestade tão forte ao ponto de virar um barco. Mas os evangelistas foram um seguindo o outro e colocaram essa mesma história. Mas essa história ela seria mais possível se ela fosse aqui, ó, no mar Mediterrâneo. Todo esse mar para cá seria possível. Agora aqui num pequeno lago, uma tempestade tão forte ao ponto de quase virar um barco. Bom, se eu lembrar, eu deixo o vídeo na tela final desse para vocês, tá? Deu para entender, pessoal? Aqui, ó, 3 localidades diferentes, um corrigindo o erro do outro. E só o de Lucas que ainda faz um pouco de sentido, né? Mas aqui não tem como Marcos e Mateus, que são os mais antigos, colocar em localidades diferentes. Lembrando que Lucas e Mateus também usaram Marcos como base. Então como é que Marcos está narrando uma história, entre aspas, real, se ele coloca Jesus a 50 quilômetros do mar? Ele acabou de descer do barco e já está a 50 quilômetros. Ele se teletransportou, ou foi aquele negócio lá que a gente fala com arrebatamento, né? Ele foi arrebatado com os apóstolos para 50 quilômetros? Não tem como, né, pessoal? Então a gente vê que não é uma história real, que eles mostram até a ignorância. Qual das duas cidades Jesus foi quando ele desceu do barco? Dalmanuta ou Magdã? E essa confusão toda aqui, ó, ele vai de Tiro para Galileia, passando por Sidom e Decápolis. Ele saiu de Jerusalém e foi para a Judéia. Então, pessoal, pessoas reais que se tivessem vivido a história, elas não cometeriam esses absurdos geográficos. Isso prova o quê? Que é uma construção, e os autores estavam distantes da Judéia, tanto que a maioria dos manuscritos, eu já falei para vocês, foram encontrados em Alexandria, então eles não tinham uma ideia clara de como que era a geografia da Judéia. E antes que as pessoas possam vir argumentar assim, não, Amadinho, mas cometer um erro, um equívoco acontece, faz parte, não sei o quê. Bom, pessoal, Israel, até hoje, Israel é um estado bem pequeno. É uma coisinha de nada. Para vocês terem uma ideia, Israel acho que é menor, ou praticamente do mesmo tamanho do estado de Sergipe, aqui do Brasil, que é um estado bem pequenininho ali, coladinho com Alagoas, junto com a Bahia ali. É uma coisinha de nada. Você consegue percorrer Israel inteiro num dia de carro. Acho que em meio dia até. Então, você não conhecer a geografia de um local tão pequeno, é meio forçoso, né, pessoal? Você cometer um erro num lugar tão pequeno. Imagina que você mora numa cidade pequena do Brasil, você que está vendo esse vídeo. Você não conhece a geografia da sua cidade? Ó, a minha cidade é tal, ali tem a cidade vizinha que é tal, ali ao norte tem outra cidadezinha. Meio improvável, né, pessoal? Então, realmente a gente vê que o autor estava distante dos acontecimentos e ele vai escrevendo da cabeça dele. Aliás, todos os autores, tanto os dos sinóticos, quanto o João, que coloca esse absurdo aqui. Tá bom? Tá aí, galerinha. Quem gostou, eu sei que é chato pedir em todo vídeo, dá um like aí no vídeo, tá? Atualiza a página por causa do like. O YouTube tem removido likes também, tá bom? Comentem também o que acharam, que isso ajuda bastante o canal, tá? Quanto mais atividade, mais engajamento, é muito bom pro canal, tá bom? Obrigado aí a todos por terem assistido. Paz a todos.